Olá amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas da Voz da América. Continuamos a trabalhar nas condições possíveis. Estou em Alexandria, aqui em Virgínia, paredes meias com Washington DC, onde está a nossa sede, onde em condições normais haveríamos de fazer esta transmissão. Neste Washington Fora de Horas da Voz da América, iremos destacar entre outros assuntos, notícias aqui dos Estados Unidos, por exemplo, mais tropas americanas vão sair do Iraque. Vamos começar com notícias de Angola. O Procurador-Geral de Angola apreendeu edifícios e hotéis pertencentes à AAA, uma empresa associada a Carlos Manuel de São Vicente, cuja fortuna de 900 milhões de dólares foi congelada pelas autoridades suíças. Isto foi notícia ontem da televisão popular de Angola. São Vicente foi uma figura-chave na indústria petrolífera angolana, à frente de um grupo de empresas, entre as quais a AAA Seguros, que vendeu contratos de seguro e resseguro à petrolífera estatal Sonangol. Um decreto presidencial de Angola revogou o papel segurador daquela empresa na indústria petrolífera, isto em 2016, citando a sua gestão alegadamente não transparente. O advogado que em Genebra representava São Vicente disse na semana passada que o seu cliente nega qualquer irregularidade. A esposa de São Vicente, que é filha do primeiro presidente de Angola e ex-vice-ministro de Angola, disse em comunicado à agência de notícias Reuters que se provará que ele é inocente. A Procuradoria-Geral da República de Angola iniciou um processo de investigação relacionado com provas de crime de peculato, conspiração na atividade econômica, tráfico de influência e lavagem de dinheiro, disse um apresentador da TPA. Nenhum responsável da empresa AAA estava disponível para reagir à decisão da Procuradoria. Neste Washington Fora de Horas, mais adiante, iremos falar da situação de insurgência no norte de Moçambique, concretamente em Cabo Delgado, onde a Organização de Direitos Humanos Amnistia Internacional diz que há atrocidades que são cometidas em nome do combate da insurgência e pede às autoridades de Moçambique para fazerem uma investigação imediata. Vamos passar agora para a política aqui nos Estados Unidos, também a política no mundo. A imagem que temos agora é desta personalidade política da Bielorrússia, a Maria Kolesnikova. O secretário de Estado dos Estados Unidos, esta é que é a notícia, Mike Pompeo, disse que os Estados Unidos estão profundamente preocupados com as tentativas do governo da Bielorrússia de expulsar a ativista da oposição Maria Kolesnikova. O chefe da diplomacia americana disse que os Estados Unidos e outros países estão a considerar aplicar sanções em resposta aos recentes eventos na Bielorrússia. Devo também dizer que esta é uma das notícias que tem estado em destaque nas notícias, permitam a repetição, na arena internacional, quando se fala também da política que tem a ver com aquela região da Bielorrússia. Vamos voltar à notícia para dizer que Mike Pompeo acrescentou que as sanções teriam como objetivo promover a responsabilidade dos envolvidos em abusos dos direitos humanos e repressão na Bielorrússia. Kolesnikova foi detida na segunda-feira, junto com outros dois membros do movimento da oposição, nomeadamente Anton Redeknokov e Ivan Kravotse, e na terça-feira foram levados para a fronteira com a Ucrânia, onde Kolesnikova rasgou o seu passaporte e foi mantida do lado bielorrusso. Rodeknov e Kravtsenkov, os seus acompanhados da viagem, cruzaram para a Ucrânia. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, emitiu uma declaração expressando preocupação com o uso repetido da força contra manifestantes pacíficos, bem como pressões relatadas sobre ativistas da oposição e sociedade civil na Bielorrússia. Milhares de pessoas participaram de 5 semanas de protestos após as eleições de 9 de agosto, nas quais o presidente Alexander Lukashenko foi declarado vencedor, mas os partidos de oposição, Estados Unidos e União Europeia, alegaram fraude eleitoral. Mais de 7 mil manifestantes foram presos
e foram reportadas provas de abuso e tortura durante os meses de protestos. Pelo menos 4 pessoas perderam a vida durante as referidas manifestações, isto na Bielorrússia, um país que, ao que tudo indica, a liberdade política ainda não é real. Antes de passarmos para notícias aqui dos Estados Unidos, vou espreitar quem é que está na nossa plataforma. Vejo ali o Eldino Lu, que diz salve voa, é a sua expressão favorita, pelo menos na comunicação conosco. O Crison Wakamatavele diz boa tarde, famílias lusófonas. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Isto segundo a zona em que os que nos seguem uh, estão. O Sebastião Domingos Simão diz bom dia, companheiro, já está ligado a partir de Lisboa, em Portugal. Teremos uma notícia mais adiante que é interessante para os estudantes guineenses que estão em Portugal e nesta fase procuram regressar ao seu país. Vamos voltar para mais notícias e, tal como disse, notícias aqui dos Estados Unidos. Quarta-feira, que é hoje, é um dia infernal na Califórnia, com rajadas de vento a alimentar e espalhar as dezenas de incêndios no estado. A minha colega Ana Guedes traz imagens da Califórnia e também de um outro incêndio, este num campo de imigrantes na ilha grega de Lesbos, Califórnia, tal como também noticiamos ontem. Tem estado a registrar nos últimos tempos uma situação que não é agradável, isto em relação ao incêndio. Vamos a estas imagens preparadas pela Ana Guedes, aqui neste Washington Fora da Hora. Os incêndios florestais ocorrem sem controle por toda a Califórnia, com ventos fortes que podem dar às chamas uma nova ferocidade, alertaram as autoridades. Os ventos de Diablo no norte e os ventos de Santana no sul estavam previstos. Nos últimos 2 dias, helicópteros foram usados para resgatar centenas de pessoas encurraladas pelas chamas na Floresta Nacional Sierra, onde o incêndio destruiu 365 prédios, incluindo pelo menos 45 casas. Isto segundo os bombeiros. No sul da Califórnia, incêndios nos condados de Los Angeles, San Bernardino e San Diego, e a previsão apontava para a chegada dos notórios Santana. Ventos quentes e secos que podem atingir até 80 km por hora. A combinação de rajadas de vento, ar muito seco e vegetação seca criará um perigo crítico de incêndio, alertou o Serviço Meteorológico Nacional. Mais de 14 mil bombeiros combatem os incêndios. 2 dos 3 maiores incêndios da história da Califórnia ardem desde há 3 semanas na área da Baía de São Francisco, embora neste momento sejam considerados contidos. A Califórnia já estabeleceu um recorde com quase 930 mil hectares ardidos este ano, ultrapassando o recorde estabelecido há apenas 2 anos, e o pior, pois a temporada de incêndios florestais está apenas a começar. Numerosos estudos nos últimos anos ligaram maiores incêndios florestais na América ao aquecimento global, devido à queima de carvão, petróleo e gás, especialmente porque as mudanças climáticas tornaram a Califórnia muito mais seca. Uma Califórnia mais seca significa que as plantas são mais inflamáveis. Entretanto, a milhares de quilómetros do continente europeu, na manhã de quarta-feira, um incêndio eclodia dentro e fora de campo superlotado de migrantes Moria, na ilha grega de Lesbos, que incendiou barracas e obrigou as pessoas a evacuarem. A causa do incêndio não foi imediatamente estabelecida, segundo os bombeiros. Moria hospeda mais de 12 mil pessoas, mais de 4 vezes a sua capacidade, o que levou o acampamento a espalhar-se pela área ao redor das instalações, onde abrigos e tendas improvisados foram vistos envolvidos pelas chamas. Um oficial da polícia disse que os migrantes estavam a ser levados para um local seguro. Podiam-se ver migrantes a sair do acampamento na escuridão carregando os seus haveres. Pelo menos 28 bombeiros com 9 carros de bombeiros auxiliados por voluntários lutavam contra as chamas. Grupos de ajuda frequentemente criticam as péssimas condições de vida no campo. A instalação foi colocada em quarentena semana passada, depois que as autoridades confirmaram que um solicitante de asilo testara positivo para o coronavírus. As infecções confirmadas aumentaram para 35 desde então. No campo de Moria, grupos humanitários alertam que o distanciamento social e medidas básicas de higiene são impossíveis de implementar devido às condições de vida. Incêndios florestais provocados por ventos fortes também ardiam em 2 outras áreas da ilha. Situação preocupante pelo mundo, esta provocada pelos incêndios. Foi aqui
as imagens preparadas por Ana Guedes para este Washington Fora de Horas. Para já dizer que a Ana estará aqui neste canal e neste mesmo horário amanhã para mais um Washington Fora de Horas. O dia dela é quinta-feira. Vamos voltar às notícias. Depois de falarmos dos incêndios, vamos voltar a notícias de Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. O Conselho da República de Angola considerou que não há condições para realizar as primeiras eleições autárquicas no país, como estava previsto, e alega falta de condições. Rosa Cruz e Silva, porta-voz, disse que as eleições autárquicas angolanas serão realizadas no momento em que as condições para o efeito o permitirem. Na reunião extraordinária do Conselho de Ministros, realizada ontem, aquele Conselho de República, não de Ministros, aquele Conselho disse que devem continuar os trabalhos de preparação destas eleições autárquicas, que serão as primeiras de Angola. E também devo dizer que na nossa página da internet, o www.voa, na secção específica de Angola, temos muita reportagem que fala aliás, é de facto um debate sobre as eleições autárquicas em Angola, com várias opiniões lá disponíveis. Então convido o amigo telespectador que segue o Washington Fora de Horas a visitar a nossa página, mas só depois deste programa, porque não quero perdê-lo. Vamos agora a Moçambique. A Amnistia Internacional pede ao governo deste país para iniciar uma investigação independente e imparcial sobre a tortura e outras violações graves cometidas por forças de segurança na província de Cabo Delgado. A organização Amnistia Internacional diz que lança este apelo depois de ter analisado um conjunto de imagens captadas na região, que é, desde 2017, alvo de uma insurgência que já fez pelo menos 1.500 mortes. Um comunicado da Amnistia Internacional diz que as imagens mostram, entre outros cenários, e cito, tentativas de decapitação, tortura e possíveis execuções extrajudiciais de alegados combatentes da oposição. Nas referidas imagens, diz ainda esta organização, as atrocidades são cometidas por soldados com o uniforme das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, as FEDM, e da Polícia de Intervenção Rápida, conhecida por PIR. Em vários vídeos, os soldados referem-se aos seus prisioneiros como Al-Shabaab. Diga-se que Al-Shabaab é o nome pelo qual os insurgentes são conhecidos na província de Cabo Delgado, e estudiosos já estabeleceram que este Al-Shabaab, que é conhecido em Moçambique, não tem ligações, pelo menos claras, com o Al-Shabaab que opera na Somália. O diretor para a África Oriental e Austral da Amnistia Internacional, Diprose Muchena, diz que os vídeos e fotos horríveis que analisamos são evidências das graves violações de direitos humanos e da violência chocante que tem ocorrido em Cabo Delgado, longe dos holofotes internacionais. O governo de Moçambique deve agora ordenar uma investigação rápida, transparente e imparcial para trazer todos os responsáveis por tais crimes à justiça em julgamentos justos, pede Diprose Muchena, o diretor para a África Oriental e Austral da Amnistia Internacional. Uma outra breve nota de Moçambique: a justiça deste país emitiu mandados de captura internacional contra 3 arguidos acusados de envolvimento no desvio de mais de 1,8 milhões de euros numa instituição do Ministério da Economia e Finanças. Segundo a imprensa de Maputo, as 3 pessoas estão foragidas e devem responder perante a justiça pelos crimes de peculato, branqueamento de capitais, falsificação de documentos, furto informático de moeda ou valores e fraude relativa aos instrumentos e canais de pagamento eletrónico. As empresas que eram usadas no esquema, segundo diz a imprensa de Maputo, incluem algumas firmas detidas por funcionários da autoridade tributária, normalmente chamam de alfândega, da tributária de Moçambique, que tinha relações comerciais com a instituição que gere o Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças, o CDCIF, uma entidade tutelada
pelo Ministério da Economia e Finanças de Moçambique. E agora, tal como havia prometido, vamos a Guiné-Bissau, ou pelo menos falarmos da Guiné-Bissau. O Consulado de Portugal na Guiné-Bissau pede aos estudantes guinenses que pretendem obter vistos de estudo para terem mais calma, e isto considerando a situação que a pandemia da Covid provocou, que está a limitar o acesso às instalações. Esta nota surge depois de, na segunda-feira, cerca de 2 dezenas de estudantes guinenses, candidatos à bolsa de estudo em Portugal, terem manifestado a sua indignação pela demora na concessão de vistos de entrada. Na ocasião, a polícia guinense teve que intervir. As autoridades da representação consular portuguesa em Bissau informam que há algumas restrições no processamento de vistos decorrente das limitações provocadas pela Covid-19. Outra nota que nos vem de Cabo Verde indica que a entidade independente de saúde do arquipélago fixou em 14 mil escudos, pouco mais de US$ 120 americanos, o preço máximo a cobrar pelos laboratórios do país para a realização de testes de despiste à Covid-19. O governo fez um decreto 64/2020 que regula o preço dos testes moleculares de detecção do novo coronavírus, o vírus que provoca a Covid-19. Esta é uma medida que vai impedir que haja, de facto, a especulação nas questões relativas aos testes da Covid-19. E é uma questão também que podemos aqui comentar. Em todos os países houve indicações de algumas ocasiões de oportunismo dos hospitais privados, de alguns laboratórios que praticavam preços especulativos, e aqui aparece Cabo Verde a liderar com um bom exemplo, a colocar um preço máximo que pode ser aplicado em testes. Dizer que Cabo Verde, até ontem, tinha 4.400 casos da Covid-19 e registrou 42 mortes, e Cabo Verde foi dos primeiros países lusófonos a iniciar os testes e também a divulgar os números. Voltamos para notícias aqui dos Estados Unidos. Militares americanos anunciaram a retirada de mais tropas do Iraque este mês. O chefe do Comando Central dos Estados Unidos, o general Frank McKenzie, disse durante a visita hoje ao Iraque que a presença de tropas americanas no país seria reduzida de 5.200 homens para 3.000. As tropas americanas no Iraque realizam operações de contra-terrorismo e treinam as forças iraquianas. Existem outros 8.600 militares americanos no Afeganistão. Um alto funcionário dos Estados Unidos, que falou sob condição de anonimato à imprensa, que viajava com o presidente Donald Trump na noite de terça-feira, disse que outro anúncio sobre a retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão seria feita provavelmente no final desta semana. O presidente Donald Trump disse durante a campanha para presidente de 2016 que queria acabar com o que chamou de guerras sem fim, em que os Estados Unidos estavam envolvidos. Ministros dos negócios estrangeiros de 10 países do Sudeste Asiático, Estados Unidos e China, participam de discussões esta semana sobre tópicos que vão desde a soberania marítima até a recuperação económica pós-Covid, que os observadores acreditam testará a determinação dos Estados Unidos e da China. A China e Estados Unidos designaram funcionários para os eventos de videoconferência de quarta e sexta-feira, com o secretário de Estado Michael Pompeo representando Washington, numa reunião ministerial realizada pelo Bloco de Negociações da Associação de Nações do Sudeste Asiático, que é a ASEAN. As autoridades chinesas devem comparecer noutros eventos a nível de ministro das Relações Exteriores esta semana. E agora, aqui nos Estados Unidos, estamos em período de campanha eleitoral. As eleições serão no dia 3 de novembro. O Partido Republicano concorre com o Donald Trump. O Partido Democrata concorre com Joe Biden. Há outras figuras nesta eleição americana, mas estes são os dois principais partidos que dominam a cena política aqui dos Estados Unidos. Neste Washington Fora de Horas vamos ficar a conhecer um pouco da história do Partido Republicano. Por exemplo, sabe quando é que foi criado e em que circunstâncias, que políticas é que o partido defendia
e quais continua a defender. Este explicativo conta a história do partido, cujo símbolo é um elefante e que governa os Estados Unidos neste momento, e daí que nesta campanha eleitoral o atual presidente Donald Trump quer fazer tudo para continuar no poder. As eleições americanas serão sempre destaque aqui nas nossas emissões do Washington Fora de Horas, e agora vamos conhecer um pouco da história do Partido Republicano. O Partido Republicano é conhecido por favorecer um governo federal menor, bem como políticas sociais conservadoras. No entanto, nem sempre foi assim. O partido foi fundado em 1854 por nortistas que queriam um governo federal mais forte para se opor à expansão da escravatura nos Estados Ocidentais. O segundo candidato a presidente do partido, Abraham Lincoln, ganha a presidência em 1860 e prossegue preservando a União e abolindo a escravatura. Após a vitória do Norte na Guerra Civil, o Partido Republicano dominou a política do país durante 70 anos seguintes. Durante esse tempo, o partido defende a expansão do poder federal. E os seus líderes defendem a 15ª emenda, garantindo o direito de voto aos homens afro-americanos. O domínio do partido desmorona com a Grande Depressão, com os democratas culpando o colapso económico nas políticas pró-negócios dos republicanos. Nos 50 anos seguintes, os democratas controlam principalmente a política nacional, com apenas um presidente republicano assumindo o poder. Os republicanos desenvolvem uma resposta conservadora à expansão democrata do governo federal que começou durante a Grande Depressão. A mudança nas políticas dos partidos leva a uma mudança demográfica, com muitos afro-americanos mudando para o Partido Democrata e muitos brancos no Sul mudando para o Partido Republicano. Na década de 1980, o presidente Ronald Reagan conquistou a grande maioria do país com as suas políticas. Nas últimas décadas, a presidência é alternada entre democratas e republicanos. Os presidentes republicanos George W. Bush e Donald Trump defendem um papel do governo federal ainda menor e movem-se mais à direita nas políticas sociais. E assim ficamos a conhecer um pouco mais da história do Partido Republicano. As eleições americanas serão no próximo 3 de novembro. Donald Trump e Joe Biden são os principais candidatos. Vamos agora, antes de continuarmos com mais notícias, ver o que é que os nossos amigos no Facebook dizem. O Sebastião Domingos Simão, aliás, eu já tinha falado de Sebastião, que está em Lisboa e segue Washington Fora de Horas. Se calhar agora, Sebastião, dizer que tema é que mais gostou, que comentário é que tem sobre qualquer um dos temas que destacamos nesta emissão. Temos o Deus Pacela Canjimba Chicumo. Manda uns emojis que a minha vista, devo confessar, não consegue nem consegue ler, mas deve ser força, 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 ou pelo menos quero que seja isso. Rogério Lavagem Cerebral está a seguir o nosso programa a partir do Japão, daí que ele diga arigatou. O Agostinho Chirrinza, boa tarde, segue a partir de Lisboa, também a diáspora africana presente em Lisboa, Portugal. O Ailton Correia diz que está a assistir o live da Voz da América e diz olá a mim, obrigado Ailton, e que ele é um dos nossos amigos taxistas, gosta de ondas curtas e está sempre connosco. Um abraço, Ailton, continue nesta transição digital também a abraçar este nosso Washington Fora de Horas. Este aqui é o futuro, na verdade, da rádio, agora também disponível na internet. Um abraço ao Ailton, mas não abandone as ondas curtas, continue a gostar, continue também a partilhar aquilo que são as suas observações. Rogério Lavagem Cerebral diz como é que faz um comentário em relação ao MPLA, diz que o Dr. Mário disse ontem numa entrevista à televisão Zimbo que há falta de condições, um comentário que nós poderemos continuar a seguir, e ele diz que, uma vez mais, que está em Japão. Laurindo Nak acompanha a Voz da América a partir de Baltimore, aqui nos Estados Unidos. Steven Samuel ligado a partir de Chimoio, Moçambique. Antes de terminar, teremos ainda neste programa
os trendings. Vamos agora para o último vídeo. Os sul-africanos estão zangados com relatos da imprensa americana de que o presidente Donald Trump depreciou, em particular, o ícone Nelson Rolihlahla Mandela, o primeiro presidente negro da nação e Nobel da Paz antes de assumir o cargo. Os comentários que Trump nega ter feito são parte de um livro revelador do seu antigo advogado indiciado Michael Cohen. Mais uma polêmica aqui nos Estados Unidos. Vamos ao vídeo que mostra a reação dos sul-africanos em relação a esta situação. Apesar da Casa Branca negar veementemente, os sul-africanos criticaram duramente os alegados comentários do presidente Trump sobre Nelson Mandela. O seu ex-advogado Michael Cohen, num livro que revela tudo, diz que logo após a morte de Mandela, em 2013, Trump rejeitou grosseiramente o ícone sul-africano e descreveu-o como líder nenhum. O neto de Mandela, Ndaba, falou com a Voz da América depois que os alegados comentários foram divulgados pela primeira vez na mídia americana e chegaram à mídia sul-africana. Quando atacas Nelson Mandela, para mim, isso diz que claramente não vês ou valorizas os mesmos princípios e valores que as pessoas que vemos como progressistas neste mundo, que estão a tentar criar um mundo muito mais unido, que não és realmente uma pessoa que tem os mesmos valores, sabes? Nós vemos-lo como uma pessoa que realmente criou disparidade e até divisão, não apenas na América, mas influenciou a coesão da comunidade global. O livro de Cohen afirma que Trump também usou um palavrão para descrever os países africanos e a linguagem racista para negros e hispânicos. A porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, divulgou um comunicado no fim de semana em que diz que Cohen era um criminoso em desgraça considerado culpado de mentir para o Congresso. Ele perdeu toda a credibilidade, disse ela, e não é surpreendente ver a sua última tentativa de lucrar com mentiras, acrescentou. Cohen foi condenado em 2018 por violações do financiamento de campanhas, crimes fiscais e declarações falsas. Mas nas ruas de Joanesburgo, os sul-africanos parecem convencidos de que Trump faria tais comentários até mesmo sobre Mandela. O que Donald Trump disse não está certo, não agrada às pessoas. É o racismo que causa raiva no nosso país e ele não vê isso. Donald realmente deveria ser avisado sobre as coisas que diz. Trump já fez comentários públicos sobre a África do Sul antes, tweetando uma semana após a morte de Mandela que a nação era uma confusão cheia de crimes, pronta para explodir. A Fundação Mandela disse em comunicado, e eu cito, "Não acreditamos que os líderes que se comportam da maneira que o Sr. Trump o faz estejam em posição de oferecer comentários confiáveis sobre a vida e o trabalho de Mandela." Fim de citação. Mandela recebeu o Prémio Nobel da Paz em 1993 pelo seu papel no fim do sistema racista do apartheid na África do Sul. A embaixadora dos Estados Unidos, Lara Marks, nomeada por Trump, disse em comunicado que havia discutido a África do Sul inúmeras vezes com o presidente e, cito, ele só falou positivamente sobre o país. Fim de citação.